Vamos falar sobre o estruturalismo linguístico. Como indica Matoso Câmara, a primeira posição, rigorosa e conscientemente estruturalista, é a de Saussure. Essa é uma asserção que está no consenso geral. Mas antes de nos determos em Saussure, trago aqui uma citação de Paul Gavin, feita ainda no então Círculo Linguístico de Praga. Abro aspas para ele. O estruturalismo não é uma teoria nem um método, é um ponto de vista epistemológico. Parte da observação de que todo conceito num dado sistema é determinado por todos os outros conceitos do mesmo sistema, e nada significa por si próprio. Só se torna inequívoco quando integrado no sistema, na estrutura de que faz parte e onde tem um lugar definido. A obra científica do estruturalismo é, portanto, uma síntese da visão romântica, cuja base cognitiva é a dedução a partir de um sistema filosófico que classifica e avalia os fatos a posteriori, e a posição empírica do positivismo, que, ao contrário, constrói a sua filosofia a partir dos fatos que comprovou pela experiência. Para o estruturalista, há uma inter-relação entre os dados, ou fatos, e os pressupostos filosóficos, em vez de uma dependência unilateral. Daí se segue que não se trata de buscar um método exclusivo, que seja o único correto, mas que, ao contrário, o material novo importa em regra numa mudança de procedimento científico. Da mesma sorte que nenhum conceito é inequívoco antes de integrado na sua estrutura particular, os fatos não são inequívocos em si mesmos. Por isso o estruturalista procura integrar os fatos num feixe de relações que ponham em evidência a sua equivocidade dentro de uma superordenação e de uma subordinação. Numa palavra, a estrutura global é mais do que uma súmula mecânica das propriedades dos seus componentes, pois determina propriedades novas. Fecho aspas para Paul Garvin. Essa definição que acabei de citar para você é importante e bem precisa, embora ela só possa ter valor se considerarmos que o estruturalismo surge a partir do lançamento do curso de Linguística Geral. O lançamento do curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure foi marcado como o início da corrente estruturalista na linguística do século XX. Três conceitos principais caracterizam o estruturalismo: sistema, estrutura e função. A noção de sistema é atribuída a Saussure, que acreditava que a linguagem verbal é composta de língua e fala, onde a língua é um sistema, ou seja, um conjunto de unidades que seguem princípios específicos e formam um todo coerente. A fala, por sua vez, é a realização individual das possibilidades oferecidas pela língua. Saussure também estabeleceu dicotomias metodológicas, como língua-fala, sincronia-diacronia, sintagma-paradigma e significado-significante. Ele considerou a língua como objeto da linguística devido ao seu caráter homogêneo e buscou compreendê-la e descrevê-la a partir de sua estrutura interna. Para Ferdinand de Saussure, a língua, langue, é ao mesmo tempo um sistema de valores que se opõem uns aos outros e um conjunto de convenções necessárias adotadas por uma comunidade linguística para se comunicar. Ela está depositada como produto social na mente de cada falante de uma comunidade, que não pode criá-la, nem modificá-la. Ele considera a língua como homogênea, e objeto da linguística para descrever sua estrutura interna e entender sua funcionalidade. Para Saussure, a fala, parole, é a realização, por parte do indivíduo, das possibilidades que lhe são oferecidas pela língua. É um ato individual e momentâneo, onde interferem muitos fatores extralinguísticos e se fazem sentir a vontade e a liberdade individuais. Ele considera a fala como heterogênea, pois é influenciada por fatores como contexto, cultura, entre outros. A fala é o ato de usar a língua. Outra dicotomia de Saussure diz respeito à sincronia e à diacronia. Sincronia e diacronia são dois conceitos fundamentais na linguística que se relacionam com o estudo do tempo e do espaço na língua. Sincronia é o estudo da língua em um determinado momento histórico, sem se preocupar com sua evolução temporal. É um estudo da língua como ela é no presente, sem levar em conta como ela foi no passado ou como será no futuro. Com essa abordagem, é possível analisar as características e estruturas da língua em um momento específico e compará-las com outras variedades da língua no mesmo período de tempo. Diacronia, por outro lado, é o estudo da língua ao longo do tempo, levando em conta sua evolução histórica. Esse tipo de estudo tem como objetivo entender como a língua mudou e se desenvolveu ao longo do tempo, identificando as transformações fonéticas, gramaticais e semânticas que ocorreram.
Essa abordagem permite entender como a língua se transformou ao longo do tempo e como ela se relaciona com outras variedades da língua em diferentes períodos históricos. É importante notar que essas duas abordagens são complementares, e uma análise completa da língua deve levar em conta tanto a sincronia quanto a diacronia. A sincronia nos permite entender como a língua funciona no presente, enquanto a diacronia nos permite entender como a língua chegou a ser o que é hoje. O estruturalismo de Saussure enfatiza o estudo sincrônico da língua, ou seja, o estudo da língua em um determinado momento histórico, sem se preocupar com sua evolução temporal. Isso significa que o linguista deve se concentrar no estudo do sistema da língua, analisando as relações internas entre os elementos da língua em um momento específico. Esse tipo de estudo é possível porque os falantes não possuem conhecimento sobre a história da língua e não precisam de informações etimológicas sobre os termos que usam no dia a dia, pois para eles, a realidade da língua é seu estado sincrônico. Saussure também estabeleceu como dicotomia as noções de sintagma e paradigma. Na visão estruturalista de Saussure, sintagma e paradigma são conceitos fundamentais para o estudo da linguística. Sintagma é o estudo da combinação linear de elementos da língua para formar uma frase. Esses elementos podem ser palavras, fonemas, etc. Em outras palavras, é a ordem dos elementos na língua. Por exemplo, na frase o gato comeu o rato, gato, comeu e rato são elementos que formam uma sintagma. Essa relação é estudada como sintagmática, e esses elementos são relacionados entre si como parte todo. Por outro lado, paradigma é o estudo das relações entre os elementos da língua que podem ocupar a mesma posição em uma frase, mas com significados diferentes. Por exemplo, em inglês, as palavras cat, dog e bird são os elementos do paradigma de animais de estimação. Essa relação é estudada como paradigmática e esses elementos são relacionados entre si como similar diferente. Em resumo, sintagma é o estudo da combinação linear de elementos da língua e paradigma é o estudo das relações entre esses elementos que podem ocupar a mesma posição. Ambas as abordagens são fundamentais para a compreensão da estrutura interna da língua e sua funcionalidade. Uma das dicotomias de Saussure, talvez a mais famosa, seja aquela que se relaciona com o significado e o significante. Saussure definiu como objeto de estudo do estruturalismo a língua, um conjunto de signos linguísticos convencionado por uma dada sociedade. Para Saussure, o signo linguístico é a unidade básica da linguagem e é constituído por dois elementos, significante e significado. Significante é a representação fonética ou gráfica de uma palavra ou expressão, ou seja, a forma como o signo é percebido pelos sentidos. É a representação acústica ou visual de uma palavra ou expressão. Por exemplo, casa é o significante da palavra que representa a noção de casa. Significado é o conceito ou ideia que a palavra ou expressão representa. É a noção ou conceito que o significante representa, ou seja, o conteúdo mental que a palavra ou expressão evoca. No exemplo dado, a noção de casa é o significado da palavra casa. Em resumo, significante é a representação fonética ou gráfica de uma palavra ou expressão, e significado é o conceito ou ideia que a palavra representa. Em outras palavras, o significante é a forma como o signo é percebido pelos sentidos, como som ou escrita, enquanto o significado é a noção ou conceito que o signo representa. Saussure argumenta que o significante e o significado são inseparáveis, e que a relação entre eles é convencional e arbitrária, pois a relação entre significante e significado é estabelecida pela convenção social. Saussure afirmou que o signo linguístico é arbitrário, ou seja, não há uma relação natural entre o significante, a forma como o signo é percebido pelos sentidos, e o significado, o conceito ou ideia que a palavra ou expressão representa, do signo. Isso significa que a relação entre significante e significado é estabelecida por convenção social, e não por qualquer tipo de relação natural. Ele ilustrou isso com o exemplo da diversidade das línguas, onde em algumas línguas a palavra para casa é casa, e em outras é house, mostrando que as convenções linguísticas variam de acordo com as sociedades, e que essa relação é estabelecida pela convenção social e não por qualquer tipo de relação natural. Em resumo, podemos dizer que o termo estruturalismo em linguística se relaciona a uma corrente de pensamento que surgiu no início do século XX.
O estruturalismo é baseado na afirmação de Ferdinand de Saussure de que a língua é um sistema articulado e não um conjunto de elementos heterogêneos. Tudo na língua está ligado e cada elemento tem seu valor devido à sua posição estrutural. Em outras palavras, a partir da percepção estrutural, a língua é vista como um sistema coerente e interconectado e não como uma coleção de partes desconectadas. Essa perspectiva foi proposta por Saussure e é conhecida como estruturalismo. O estruturalismo tem seus desdobramentos, mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Vou deixar na descrição algumas recomendações de leitura. Até a próxima!